O bate-papo na saúde de hoje é sobre o processo de urbanização das favelas do Rio de Janeiro. A proposta de transformar o espaço estigmatizado das favelas em bairros com acesso às políticas públicas muitas vezes veio acompanhada de violação de direitos. Eu vou conversar com André Lima, historiador e ativista social. O bate-papo está começando. André, muito obrigado pela sua presença aqui no bate-papo. Prazer é todo meu. André, vamos começar o programa com você fazendo uma breve retomada histórica, né, dessa formação das favelas no Rio de Janeiro. Como é que tudo começou aqui no Rio de Janeiro? Essa chegada, quem são essas pessoas que chegaram aqui, começaram a formar essas favelas? Faz um breve histórico para a gente poder entender melhor. Primeiramente, mais uma vez agradecendo aí a oportunidade. Recorrentemente na literatura a gente tem como mito fundador das favelas, né, a volta dos soldados da Guerra de Canudos, né, e que no final do século XIX e início do século XX ocuparam o que é hoje o Morro da Providência, né. O termo favela representa um arbusto, né, uma espécime vegetal, é muito comum, né, enfim, lá onde eles estavam, né, em Canudos, e por conta disso acabou colando a imagem a determinados territórios, né. Particularmente, né, eu faço referência que ocupações não autorizadas pelo poder público em áreas para uso para fins de moradia já eram encontradas em outras áreas da cidade, né, no Morro Santo Antônio, aqui onde é hoje a Mangueira, na fazenda Visconde de Niterói, enfim, mas particularmente é um espaço cuja população, em sua grande maioria, de negros e mestiços, pelo menos no primeiro momento do século XX, e que acaba sendo caracterizada pela imprensa, por jornalistas, como o espaço da violência, como o espaço da desordem, especialmente nesse primeiro momento, inclusive da doença, né? É como se fosse uma patologia a ser removida da cidade, como um câncer. Há esse tipo de analogia por alguns escritos da época. E as favelas eram vistas como verdadeiros problemas de saúde pública na época, né? Exatamente. Assim como os cortiços que foram eliminados sob a égide da higiene, do higienismo, né, as favelas também passaram a ser vistas como espaços da insalubridade, né? Então, assim, até comentando com você antes da gente começar esse programa, se você reside num condomínio, eu não digo que você é um condominiado, né? Mas o favelado sim. Então o termo favela acaba por designar também um grupo, um certo tipo de comportamento, um certo tipo de pessoas. Evidentemente que esse tipo de atribuição é uma atribuição na maioria das vezes estigmatizadora, ainda que, vale ressaltar, não podemos esquecer que hoje existem diversos movimentos que buscam afirmar o termo favelado como um termo de resistência, de luta pelos direitos de um modo geral, especialmente pelo direito à cidade. E lá no início do século XX, para meados também do século XX, começou esse processo de urbanização, né? Era uma tentativa de desenvolver aquele local, abrir ruas, e aí começaram essas remoções. Na verdade, assim, a favela precisa ser entendida dentro da dinâmica da cidade, né? Ela não está dissociada, ainda que exista uma literatura, muitas das vezes até atribuída a Zueni Ventura, né? A cidade partida, né? Favela versus cidade, favela versus asfalto. De fato, são muitas as dicotomias dentro de uma cidade, dentro de uma urbe, especialmente uma capital como foi o Rio de Janeiro, como é ainda o município do Rio de Janeiro. Agora, de fato, as intervenções em favelas com remoções, ela precisa ser entendida no patamar, vou parafrasear o Adam Smith, a mão invisível do mercado, né? É a mão invisível do mercado que operou de alguma forma, criou as condições de possibilidade para que políticas de remoção fossem efetivadas durante boa parte do século XX. Evidentemente que essa pauta entre urbaniza, e aí urbanização no sentido de melhoria de pavimentação,
de abertura de ruas, ela é sempre tensionada com uma outra perspectiva, que seria a da remoção e simplesmente pelo extermínio. Deveríamos exterminar esses espaços. Agora, nunca devemos nos esquecer da especulação imobiliária, dos interesses. Fica uma pergunta, né? Por que algumas favelas foram alvo dessas políticas de remoção e outras não, né? Então aí a gente já pode deduzir as especulações imobiliárias, os interesses econômicos, que sempre tem uma relação aí não muito republicana com os nossos políticos. E essas remoções sempre vieram acompanhadas de violação de direitos. Sem sombra de dúvida, o que marcaria as intervenções do Estado brasileiro junto a essas populações designadas como populações faveladas seria a arbitrariedade, a verticalidade, o autoritarismo, enfim, a prerrogativa de uma violência institucional visivelmente marcada pela forma pela qual se operaram essas intervenções. E aí você falou que assim, no início foram esses soldados lá, né, sobreviventes, remanescentes da Guerra de Canudos, né? Mas aí também chegaram os negros, chegaram os nordestinos. Foi sempre um lugar de pessoas marginalizadas? O que acontece, né, e assim, que a gente pode observar nesse movimento, enfim, existem muitas análises desse processo. Primeiramente, entender que num determinado momento da história brasileira e talvez América Latina, especialmente a partir dos anos 40, né, há um processo de modernização, né, de industrialização dessas nações latino-americanas. E no contexto brasileiro, a industrialização ela acontece prioritariamente na região sudeste, né, e muito especial em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, e nesse sentido, no Rio de Janeiro, vou falar especificamente no caso do Rio, a gente recebeu grandes contingentes de imigrantes nordestinos, ao mesmo tempo que no Nordeste, questões relacionadas à seca, né, as questões de sobrevivência fizeram com que muitos desses migrassem em direção ao Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Eu mesmo sou filho de um migrante de Minas Gerais, da área rural, na qual a escassez de trabalho fez com que ele viesse para o Rio de Janeiro em busca de trabalho, de subsistência. Então, acho que isso também impulsiona. Quando isso acontece, o Estado brasileiro nunca, aliás, até hoje, nunca de fato, salvo aí uma pequena brecha que, na minha opinião, seria o Minha Casa e Minha Vida, ainda que precisaria de muitos ajustes, depois a gente pode retomar, né? Mas assim, não houve, nunca ocorreu de fato uma política pública no que diz respeito à habitação das camadas populares, das classes trabalhadoras no Rio de Janeiro. Então, elas foram relegadas ao próprio destino. As áreas vazias próximos ao local de trabalho se tornaram também prioritárias. Tá certo, André, vamos dar uma breve pausa aqui no nosso bate-papo na saúde, mas não sai daí que daqui a pouco eu volto com o André Lima, ele é historiador e ativista social em Manguinhos. Eu volto daqui a pouco, até já. A primeira pergunta que o poder público deveria fazer aos moradores de uma favela é o que eles precisam, né? E na maioria absoluta dos casos, as obras vêm sem essa aferição de necessidade. O bate-papo na saúde sobre urbanização das favelas do Rio de Janeiro está de volta. Eu estou conversando com o André Lima, ele é historiador e ativista social em Manguinhos. André, no primeiro bloco você traçou um histórico aí da formação das favelas, né? Quem é esse morador da favela, do estigma, do preconceito, das remoções, né? Da quebra de direitos fundamentais dessas pessoas. Vamos agora passar um pouco esse tempo, né? Final do século XX, início do século XXI. Mudou a visão do que é uma urbanização das favelas? As remoções acabaram? Uma determinada literatura, e especialmente quem escreveu ainda nos anos 90, tinha como marco Favela Bairro, um programa aí da Prefeitura do Rio de Janeiro, como um referencial para o fim das políticas de remoção, né? Tinha uma prerrogativa conceitual de participação das pessoas na composição do projeto. Existia inclusive uma previsão do pós-obra, algo muito importante, porque
as intervenções, às vezes, elas são conduzidas e são interrompidas a ermo, sem nenhuma justificativa para as pessoas. Então ele previa a construção do que a gente chama de pouso, né? Ponto de orientação urbanístico social, que seria composto por um arquiteto e uma assistente social, que ajudaria ao presidente de associação e as outras organizações coletivas de um determinado território a manter a gestão, a governança urbana, digamos assim, daquele espaço. Pois bem, o Favela Bairro já começou trazendo consigo a tal dicotomia, né? A gente homogeneiza as favelas e homogeneiza o asfalto, né? O bairro, né? Transformar as favelas em bairro. Mas as favelas já eram bairros, né? Cheio de riqueza, de comércio, de atividades culturais, de entretenimento. E aí, nessa dicotomia, falsa dicotomia, a intervenção ela se deu, na maioria das vezes, com pouca participação popular, ou quando a participação popular aconteceu, ela ficou focada na figura do presidente de associação de moradores. As ONGs começam a acenar na esfera pública, é quando nasce o Afro-Reg, o Viva Rio e outras mais, inclusive algumas aí que começaram nem funcionam mais, não estão mais operativas no dia de hoje. E dentro desse contexto, o movimento de associação de favelas começa a diminuir, porque o processo formativo, de formação política desses presidentes, dessas diretorias de associação, eles acabam sendo cooptados por parlamentares, alguns deles se tornando parlamentares, né? E aí o fluxo de reinvenção, de retroalimentação de ativistas sociais comprometidos, ele fica muito comprometido nesse processo. E aí vem o Favela Bairro e aí acaba focando na associação de moradores, que começa também um outro fenômeno que vai se consolidando até o dia de hoje. A gente não tem mais o papel da associação de moradores, é a figura do presidente. A associação, na maioria dos casos, eu não posso generalizar, evidentemente, certamente existe a associação de moradores de forma coletiva e que se valoriza o seu papel de associativismo, mas na maioria dos casos é a figura do dirigente da associação quase como um cacique, como um chefe, né? E aí isso favorece a relação de clientelismo, de troca de favores, que isso permeou muito o Favela Bairro. Aí você me perguntou, desculpa até fazer esse recuo, mas assim, para me perguntar, André, acabou a remoção? Ali parecia que sim, parecia que sim. Entretanto, anos depois, já com o Rio de Janeiro, já na prefeitura, tendo por prefeito Eduardo Paes, uma dupla de arquitetos e urbanistas escreveram um livro que chega ao número de quase 20 mil remoções por conta das obras das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Particularmente, não tive acesso total à obra, mas ela reverberou bastante na esfera pública e é possível ver, como o caso da Vila Autódromo, que as remoções retomaram, né? E as obras do parque também fazem parte desse processo? Sim. Não, eles não nascem a partir disso. Entretanto, o contexto era de pré-Copa do Mundo, de pré-Olimpíada, e de alguma forma são contabilizados por esses autores como também de uma prática de remoção para além, e aí a remoção aí inclusive ou principalmente as remoções que não eram necessárias, meramente estéticas e autoritárias, né? Porque tem aquelas remoções, digamos que autorizadas por lei, por decretos, por diplomas legais, que é as casas que estão próximas a leitos de rios, determinadas encostas, que isso de fato coloca em risco aquelas famílias, né? Então a violação de direitos, a falta de participação popular, de decisão popular na hora de urbanizar uma favela, continua, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A primeira pergunta que o poder público deveria fazer aos moradores de uma favela é o que eles precisam, né? E na maioria absoluta dos casos, as obras vêm sem essa aferição de necessidade. Quando elas são necessárias e são implementadas, às vezes elas não são devidamente efetivadas. Vou dar um exemplo. O Parque Manguinhos criou um equipamento público, é onde hoje funciona o CAPS-AD, mas ele foi previsto para ser um centro de referência jurídica, que seria um espaço da Defensoria Pública, etc. Ele nunca foi de fato implementado. Então, às vezes é construído, mas não efetivado, né? É previsto, mas não efetivado, né? Às vezes existe também um outro fenômeno que é muito comum, a sobreposição
de obras ou de políticas, né? Então, projetos esportivos em determinados momentos, você tinha um projeto Zico, você tinha uma série de 4, 5 projetos, na maioria advindo de dinheiro público e que se sobrepunham e disputavam clientela. Então isso acaba enfraquecendo a eficácia e o monitoramento daquela política pública. A participação de fato ela é nula ou quando existe é meramente no sentido de comunicação, numa comunicação unilateral, digamos assim. Uma outra característica das favelas do Rio de Janeiro também é a presença do tráfico, né, de drogas, né, tráfico armado. E aí o governo estadual, em determinado momento, entrou com a política das UPPs, né? Unidade de Polícias Pacificadoras. Como é que você avalia esse projeto? Primeiramente, só para deixar pontuado, né, muito rapidamente, não vou me estender, mas a questão das drogas do Rio de Janeiro, quando se acirra nos anos 90, é porque o Rio de Janeiro entra no circuito internacional do narcotráfico, né? Isso é a primeira questão. Então ele se torna rota de drogas e de armas. Isso é a primeira questão. Segunda questão é que nesses espaços a venda de droga por ser ilegal, a disputa pelos seus pontos de vendas ela é permeada não por algo jurídico, e sim pela disputa armada. E com isso há uma corrida bélica, né, com armas de guerra utilizadas na guerra do Iraque aqui, do lado a 1 quilômetro de onde nós estamos, sendo utilizadas no nosso dia a dia. A UPP veio para alguns como uma esperança, para outros com muita desconfiança. A proposta da UPP se baseava numa polícia de proximidade. Acho até que o Beltrame tinha boas intenções. Agora, de fato, não pode se ignorar alguns elementos. O primeiro deles é o passivo que a Polícia Militar tem com as populações faveladas. Ela desde sempre são rotinas de espancamento, de violações de direito, de invasões de domicílio, de furtos, de forjar flagrante de uma certa, numa prática de um certo assassinato crime, de moradores. Assassinato de moradores. E com isso tudo, a desconfiança ela precisava ser considerada. Segundo aspecto é que o narcotráfico ele gera um recurso, uma circulação de dinheiro indireta ao narcotráfico. O baile funk, por exemplo, que muita gente diz, o baile é do narcotráfico. Não. O narcotráfico pode até lucrar, mas e os comerciantes, os vendedores ambulantes que faturam? Na sexta-feira, que antecede um baile funk, uma mulher em Manguinhos não encontra um salão de cabeleireiro vazio. Então, assim, isso gera renda indireta. Então, isso faz com que as políticas públicas não pensaram esse aspecto econômico de empreendedorismo nas favelas. Muito se fala de empreendedorismo hoje para as favelas numa perspectiva externa, né? Como se uma determinada racionalidade burguesa de determinados iluminados pudessem instruir e ensinar os favelados a empreender. Desde sempre, a favela sabe como empreender, como ser resiliente, são temas aí que estão na esfera pública e que há muito tempo nós já fazemos isso há muito tempo. Então, assim, esse é um outro aspecto que se ignorou em relação à polícia, né? E com o passar do tempo, tem uma outra prerrogativa que não foi discutida e que eu acho que é muito importante, que é a política de enfrentamento de guerra às drogas. Essa política ela precisa ser repensada. Eu, particularmente, não recomendaria ao meu filho, um jovem adolescente, a usar nenhum tipo dessas drogas ilegais. Nem maconha, nem cocaína, nem crack. Entretanto, se ele fosse usuário, eu gostaria que ele fosse tratado pelo serviço de saúde, pelo serviço de assistência social e até pela escola. E não pela polícia militar agredindo ele. Porque há também uma outra questão, né? O meu filho sendo pego como usuário de maconha dentro de Manguinhos, ele vai ser muitas das vezes corrigido com um tapa na cara. Se ele estivesse no arpoador, ele seria tratado de uma outra forma ou nem sequer seria abordado. Então, isso também gera uma certa territorialidade da forma como a polícia age em relação aos indivíduos. É, né? Deixar de virar caso de polícia para virar caso de saúde pública. Saúde, assistência social. Né? Você falou dos baile funks, né? Acho importante a gente tocar também nesse âmbito cultural da favela. Sim. Que muitas vezes também não é respeitado. Já teve deputado, vereador querendo terminar com os bailes funk das favelas. E também a cultura também não é respeitada, né? Sem dúvida. Eu vou falar para você, se você chegar na minha casa, eu não ouço funk em momento algum. Entretanto, não dá para ignorar a manifestação cultural do funk. E aí, o funk como expressão cultural, e aí não é só o funk, a gente tem o pagode, o samba. Hoje em dia, a gente tem a escola de samba minguando em Manguinhos e no Jacarezinho, né? Então, assim, não há uma política, não há um olhar carinhoso do Estado para
para a cultura produzida a partir das favelas. A gente tem grupos de hip hop, enfim, grupos de passinho, literatura sendo produzida no território. Entretanto, é como se fosse uma cultura marginal. Quando ela vem para a esfera pública, muitas das vezes, ela vem já enlatada dentro de uma racionalidade já capitalista de geração de lucro, que por vezes não gera renda para a comunidade. O que o baile funk coloca, é importante colocar, é que a renda das atividades culturais oriundas de favela precisam ficar na favela. A gente tem que acabar com a lógica, e aí como ativista eu defendo muito isso, a gente precisa acabar com a lógica do circuito de Fórmula 1, né? É aquele circuito que chega no local, traz milhões de pessoas, movimenta às vezes perto de R$1 bilhão, e aí daqui uma semana você vê aquele deserto, porque não deixou nenhuma riqueza, nenhum legado para as pessoas. Então acho que nessa prerrogativa a UPP também falhou, porque a UPP tende a punir os moradores, né, pelos arbítrios do tráfico a partir do cerceamento das suas festividades, inclusive o baile funk, né? E como você disse, é importante que a economia e a geração de renda elas estejam dentro desses projetos de urbanização. E a saúde? Hoje, como é que a saúde ela é encaixada nesses projetos de urbanização? A saúde e os determinantes sociais da saúde também. É isso exatamente que eu iria sublinhar, né? A coisa dos determinantes sociais. Muito genericamente, mas eu acho que o nosso ouvinte vai entender, urbanização é transformar o espaço estigmatizado da favela como cidade, dar de fato o direito, de fato e de direito, o acesso ao morador de favela ao gozo da cidade em todas as suas prerrogativas. Isso significa o direito de ir e vir, então isso significa pavimentação, estruturação de sistema de transporte público, inclusive aqueles mais específicos, tipo mototáxi, combis, eu acho que são legítimos dentro de uma racionalidade, mas precisa ser pensado como cidade, não como algo à parte da favela. As melhorias habitacionais com a proteção dos indivíduos, o saneamento básico e a questão da saúde, ela envolve todas essas questões, né? Todas essas dimensões. A gente está falando aí muito da febre amarela, a zika, a dengue, todos transmitidos por um mosquito. A imprensa bate cotidianamente e rotineiramente que precisamos combater o mosquito. Entretanto, uma das grandes formas de proliferação do mosquito é os galões de armazenamento de água. Mas por que se dá o armazenamento de água? Porque não se tem saneamento básico. O saneamento básico inclui o fornecimento de água potável. Então isso, né, muitas das vezes a gente culpabiliza as pessoas, mas o Estado de fato não proporcionou aos moradores de favela o acesso pleno à cidade, inclusive dentro das suas dimensões também, não apenas físicas, mas também simbólicas. No caso específico da saúde, inclusive houve um movimento recente, no segundo seminário de urbanização de favelas, por parte de alguns pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, puxado aí pela cooperação social, faço referência ao senhor Luiz Madeira, que é do campus Mata Atlântica, de trazer esse debate para dentro dos urbanistas, dos arquitetos e de quem pensa a favela, para colocar isso em pauta, de se criar inclusive um grupo temático, um grupo de trabalho para refletir sobre urbanização e saúde e urbanização, que essas coisas elas não estão dissociáveis, elas caminham juntas. Então essa é uma prerrogativa que eu acho que é um debate importante que é preciso ser assumido aí pelas entidades de saúde, especialmente pela Fiocruz. E a gente tem que destacar também um ponto, né, de inclusão social, né, o SUS como inclusão social, são os agentes comunitários de saúde, que são moradores das favelas, da comunidade. Sim, não, sem dúvida. O SUS é o grande barato, ele é um projeto civilizador, conforme falou Sérgio Aroca na plaquinha lá da ENSP, né? A forma como pensar um sistema único de saúde, de reforma da saúde, é pensar uma reforma da nossa civilização como um todo, pensando uma perspectiva a partir dos indivíduos e para os indivíduos. André, muito rapidamente para a gente terminar o bate-papo na saúde, existe algum exemplo exitoso de urbanização de favela? Rapaz, agora você me pegou pelo pé. Particularmente, existe um caso em Braz de Pina, né? Mas aí remota os anos 70, se não me falha a memória, mas talvez seja um dos poucos em que, enfim, em que se tornou de fato algo a ser copiado, né? De um modo geral, existe... Aí
pode ser que talvez lá na Urca existe, ao lado da Unirio, existe lá uma pequena vila que era considerada uma ocupação irregular por parte da prefeitura, levou a denominação de favela e hoje está urbanizada e com regularização fundiária. Mas estamos falando aí de um território de, sei lá, 100, 150 famílias, né? É porque hoje o Vidigal, né, ele está na mídia como um exemplo de favela, né? Por isso que eu te perguntei, mas você nem pensou no Vidigal, né? Porque as questões ainda, eu penso que a favela bem urbanizada é aquela que possibilita a todos os seus moradores acesso a saneamento básico, a pavimentação, ao direito de ir e vir. Particularmente, não conheço todo o Vidigal, mas particularmente o que existe hoje é que algumas áreas, por exemplo, peguemos o Complexo Alemão, o Jardim Guadalajara, que é uma parte anexa à Nova Brasília, ele é uma área plenamente urbanizada. Ele é urbanizado. Entretanto, quando você vai para a Fazendinha, já não é mais. Então, às vezes existem partes de favelas, ou sublocalidades de favelas, que de fato já receberam essa urbanização. Mas pegar um conjunto de favelas que fazem parte de uma mesma localidade, no sentido de bairro, né, e dizer ali está plenamente urbanizado, eu particularmente, André, desconheço. Tá certo, André. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui e a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!